O assunto agora é o que vem acontecendo, sobretudo na relação entre o executivo, entre o chefe do executivo e os seus comandantes militares. Mas há um fato a ser tratado aqui que tem a ver com a apuração, segundo a qual o vice-presidente, candidato a vice-presidente, Braga Neto, teria debatido a aplicação do estado de defesa depois da derrota que a chapa dele, encabeçada por Jair Bolsonaro, sofreu. Acho melhor o seguinte, pessoal, a apuração é do Caio Junqueira. Vou ficar lendo notícia que você apurou, Caio. É tua bola. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu vou falar dos aliados, interlocutores ali, gente que conversa tanto com o Anderson Torres como com o Bolsonaro, que ainda conversa, que conversaram nos últimos dias também, me relataram que em novembro e dezembro o Braga Neto foi a locomotiva, essa foi a expressão que me usaram, para liderar debates de uma possível saída, soluções jurídicas ou não, para uma revisão do resultado eleitoral. O que estava na mesa? Artigo 142, intervenção militar, estava na mesa possível decretação do estado de defesa, e essas fontes sempre me colocam, tudo isso aí partiu do Braga Neto. Quando você questiona sobre essa possibilidade da minuta, ninguém fala, o Braga que escreveu, mas essa ideia, ele estava ali na mesa. Outras ideias também, chamar a OAB para a OAB se posicionar, chamar os militares que participaram dos questionamentos à Justiça Eleitoral, lá naquele comitê do TSE. Bom, esse um dado. E nesse processo, esse debate todo chegou às cúpulas das Forças Armadas, debateram essas questões e, por maioria, em todas as situações, prevaleceu a tese de que era preciso deixar o presidente eleito tomar posse no dia 1º, sem sobressaltos, e assim foi feito. Essa tese prevaleceu dentro dos militares da ativa. Ou seja, eles reconheceram que se tratava de um golpe. Sim. Sim, tanto que, conversando com fontes militares da ativa, o que eles me passaram é de que a maioria sempre optou pela legalidade, pela constitucionalidade, e nenhuma solução fora da Constituição. Foi essa expressão que me usou. Porque, a rigor, embora alguns tivessem se inspirado, mesmo inicialmente, quando se colocou no mercado de ideias a postura de que o artigo 142 daria às Forças Armadas uma espécie de poder moderador, é isso que o Lula andou se referindo, mas daria a elas uma certa prerrogativa de intervenção no caso de disputa entre os poderes, aí se criaria uma disputa entre os poderes. Sim, entre o poder judiciário que supervisiona as eleições e o executivo que não as reconhece. Sim. Aí daria brecha para uma entrada dos militares. Isso daí é fantasia. Isso aí não existe na Constituição brasileira. Eles reconheceram isso? Sim. Reconheceram que qualquer solução que não fosse o respeito, isso eu estou falando de maioria, qualquer solução que não reconhecesse o respeito às urnas seria contra a Constituição. Mas tem Você conseguiu averiguar qual é o tamanho da minoria? Pequena, pelo que me falaram. Bem pequena. Ou seja, minoria. Eu perguntei... disposta ao golpe. Cara, mas é tão grave tudo isso que você está descrevendo, porque você está falando de um ministro da Justiça, de um vice-presidente da República, e a gente não sabe o grau de envolvimento do presidente da República, porque vamos concordar que todos eles estavam no cargo até dezembro, que estavam discutindo abertamente não, né, entre eles, mas estavam discutindo efetivamente um golpe de Estado. E que não o deram porque não tiveram o apoio completo das Forças Armadas. Agora tem um dado... Se isso for provado juridicamente, é gravíssimo. Sim, agora tem um dado que a partir dos sinais das forças de que não entrariam em uma intentona, o que aconteceu? E isso eu acho muito interessante. Para ruim, né? Negativo. Começou-se uma campanha, houve um mapeamento dos militares da ativa que lideraram esses movimentos legalistas dentro das forças, e houve uma campanha contra esses militares em redes sociais, uma campanha forte, que conciliou também ali com esses acampamentos, o fato dos militares não ter atendido, não ter feito a intervenção que os acampamentos faziam. Me lembro disso. Mas houve uma campanha bruta em redes sociais contra os militares. Tinha uma expressão, né, que os generais eram... Melancia, né? Melancias. Isso. Foram chamados de comunistas. E houve ataques diretos a alguns determinados comandantes de forças.
E esses ataques partiram das redes sociais bolsonaristas. Exatamente. Foram coordenados. Exatamente. Pareciam seguir uma palavra de ordem, uma determinada sentido e de direção. E isso, segundo a sua apuração, é depois da decisão tomada nos altos comandos de não entrar nessa tentativa de reverter, portanto, de praticar um golpe de Estado. Exatamente. É exatamente isso. E é interessante que no dia 18 de novembro, o Braga Neto sai do Palácio do Alvorada, estava com o presidente Jair Bolsonaro lá no dia 18 de novembro, e ele conversa com os apoiadores ali do presidente, isso 2 semanas depois da eleição, e diz a eles: não percam a fé. Estamos avaliando possíveis... Não percam a fé. Só um parênteses técnico, em função do jornalismo profissional e honesto que a gente pretende praticar. Você se dirigiu a Braga Neto. Ontem, 12:30. E até agora? 0. Está aberto aqui o espaço. Exatamente. A hora que ele quiser se manifestar em relação à apuração que você nos trouxe. Raquel? Nada a dizer. É assustador. Está estupefacta. É assustador, porque é uma narrativa que a gente não imaginava, a gente achava que ela fosse apenas retórica, né? Que o Bolsonaro viesse e o seu entorno dele viesse nessa narrativa como uma estratégia política, uma forma de incendiar a militância, mas a gente não imaginava que eles partiriam para tentar algo concreto e que no final só não viraria, não se transformaria em algo concreto por falta de apoio. Sabe o embasamento político disso? Porque assim, não tiveram apoio nenhum, nem das Forças Armadas, nem da sociedade civil, nem do empresariado, de ninguém. Sem qualquer justificativa, mas o governo, e a gente já falou isso algumas vezes, né? O ex-governo, não estava preparado para a derrota. O ex-governo Bolsonaro achou que ia ganhar. O núcleo mais próximo dele achou que ia ganhar. No dia da eleição, às 3, 4 da tarde, me disseram que, poxa, ganhamos. Eles não estavam. Então, hoje me relataram uma situação durante essa apuração, que na ida do Bolsonaro a Fortaleza, tem um bairro chama Alecrim, salvo engano, que quando o Bolsonaro foi 200 mil pessoas, isso nos relatos desses aliados do presidente. E que depois eles foram checar, é o tal do datapovo, né? Checar, e a votação do Bolsonaro em Fortaleza, nessa região periférica, foi muito baixa. Então, eles ficaram, depois do resultado eleitoral, depois da derrota eleitoral, crentes de que houve fraude. Então, a postagem do dia 10 de janeiro do Bolsonaro, de que, nas redes, que motivou a inclusão dele na investigação do 8 de janeiro, é uma postagem que tem... O que me relataram é esse entorno mais radical, mais bolsonarista, tem a certeza de que a eleição foi fraudada, a partir do próprio ex-presidente da República. E isso motivou, não que justifique, isso motivou toda essa operação política para tentar vamos tentar reverter isso de alguma maneira, porque a eleição foi fraudada. Agora, a grande dificuldade, eu acho, é a justiça comprovar tudo que você está trazendo na apuração, né? Que aí a gente consegue com conversas de bastidor, a gente tem os relatos, mas você sustentar isso de pé juridicamente para... Agora, Caio, olhando para frente, nós estamos examinando aqui um fenômeno político de extraordinária relevância, que é estabelecer até que ponto as cadeias de comando nas forças se tornaram reféns dessa pressão política vindo das alas mais extremistas e radicais do bolsonarismo. Os fatos que você nos traz sugerem que elas resistiram. Tanto é que estamos vivendo uma democracia, por qualquer que seja até aqui o resultado da investigação do que aconteceu no 8 de janeiro, o fato é que não embarcaram nessa. Mas há um outro aspecto que é esse a qual você acabou de se referir. Mesmo nas cadeias de comando, quando se fala de contaminação, na verdade nós estamos falando da capacidade que elas têm ou não de se relacionar com o poder civil, não em termos ideológicos, mas em termos da sua própria integridade. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a contaminação, como a gente chama, que é a predominância desse pensamento bolsonarista nas cadeias de comando militares, ela tem um ponto de partida. É o dia em que Pazuello participa de uma manifestação política ao lado do presidente e não é punido. A partir dali, quebra-se a hierarquia
desrespeita-se os códigos militares, que são absolutamente claros em relação a isso, e daí me parece, isto os historiadores terão que responder em breve prazo, que vai se perdendo a capacidade de controle também de alguns setores da alta hierarquia. O tempo trabalhou contra, na verdade, porque reestabeleceu-se, em certa medida, essa capacidade de manter intactas as cadeias de comando, que reagem ao poder civil como a Constituição preconiza. Ou seja, o poder civil é que manda no poder militar. Agora, Vac, é interessante, porque são duas situações diferentes. A situação do Pazuello no Palanque, no trio elétrico no Rio de Janeiro, é uma situação com um presidente da República no exercício do cargo e com uma relativa popularidade. Não lembro quanto, não acho que estava boa, mas a situação da resistência legalista, vamos dizer assim, da maioria dos militares da ativa contra as ideias golpistas, é numa situação de um presidente que perdeu a reeleição e de um processo de transição que o establishment político comprou, e não deveria ter sido diferente, o resultado eleitoral. E que não haveria qualquer outra saída também. Eu não estou dizendo que foi por isso, mas só estou colocando esses dois contextos. Porque a solução Pazuello é que naquela época as forças não tiveram a envergadura para se contrapor. Jair Bolsonaro disse, não, ele era o chefe. Sim, o comandante em chefe das Forças Armadas. No caso Pazuello, no Palanque, tinha um contexto político. O comandante em chefe, novembro e dezembro, na prática, já era o presidente eleito. Há um ponto que você menciona, que eu tenho ouvido muito nas conversas que a gente mantém, elas off the records, com os integrantes das forças, que tem a ver com a visão do processo político todo. De fato, eu descreveria da seguinte maneira: há uma parcela significativa na alta hierarquia militar, nas três forças, algumas com um pouquinho mais de ênfase. Eu diria que na Marinha tem um pouco mais de ênfase do que, por exemplo, no Exército, essa visão do que aconteceu recentemente. Ela é muito apoiada numa suspeita de que as eleições não teriam sido dentro da lisura necessária. E, do ponto de vista mais abrangente, boa parte dos integrantes dessa alta hierarquia, eles acham que a participação dos tribunais superiores foi essencial no direcionamento da vitória do Lula, que virou eleito presidente. Então, há uma percepção da realidade política. Onde que a gente vai dizer que isso é uma percepção totalmente enviesada bolsonarista radical? Onde que a gente vai dizer que essa é uma percepção de tal forma disseminada que ela passa a ser quase que uma verdade a qual se abraçam, com consequências para o relacionamento agora que eles têm diante do Lula, que eu caracterizo como falta de respeito mútuo. Sim. Você tem essa leitura política e ela é crível e ela encontra respaldo em muitos setores da sociedade que não necessariamente são bolsonaristas. A da participação do judiciário eu não digo durante a campanha, com direito de resposta, eu digo como um todo, grosso modo, ter tirado o Lula da prisão para o Lula derrotar o Bolsonaro. Ok, isso é uma coisa. Agora, outra é você ter questionamentos técnicos sobre a urna eletrônica fraudada para ganhar. Não é disso. Eu entendi. Não é disso. Mas são duas situações diferentes. Né? É a adoção de uma visão do processo. A tese da urna fraudada é uma tese radical bolsonarista. Sim. A tese que não é compartilhada pela maioria da Exatamente. A tese do judiciário como um todo, entre 2018 e 2022, terem... Essa é a corrente popular. Ela já é mais... encontra um respaldo em maior parte da população. Exato. Vocês lembram de uma pesquisa da Atlas que a gente mostrou uma vez, não me recordo do número exato, de que essa visão dessa contaminação do judiciário, da influência política, das decisões políticas do judiciário... Tivemos isso de novo, Raquel, nas suas férias. Exato. O Andrei esteve conosco e trouxe exatamente esse ponto mais uma vez. Ele mandou a pesquisa para mim, eu encaminhei para a Fernanda, nossa editora-chefe. Então, um crédito a você, tá bom. Obrigado, Raquel. Nem nas férias você deixa ele trabalhar. Não, ele só porque, enfim, ele só dei
way forward. Mas, assim, é uma percepção que está cristalizada numa fatia da sociedade e a qual o Supremo tentou dar uma resposta quando fez aquela mudança de regras no final do ano passado, né? De favorecer a colegialidade, já jogar as decisões rapidamente para o plenário. Isso aí é uma questão de fundo que precisa ser resolvida, que ela é mais grave do que a tese da urna fraudada. Nós vamos voltar a tratar disso, Raquel. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado novamente por ter dado forward essa pesquisa. Raquel é ciumenta daquela forma. Caio, muito obrigado.